Você já se sentiu travado, como se a sua vida estivesse emperrada no mesmo lugar há anos, mesmo tentando mudar? Se você assistir esse vídeo até o fim, vai descobrir o método mais simples, e ao mesmo tempo mais poderoso, para transformar sua rotina, vencer a procrastinação e finalmente construir os hábitos que você sempre quis. E não, você não vai precisar de motivação, disciplina de aço ou acordar às 5 da manhã. O que você precisa é de um passo ridiculamente pequeno. Essa é a história de Bruno. Bruno não é um fracassado. Pelo contrário. Ele é o tipo de pessoa que, aos olhos dos outros, está indo bem. Tem um emprego, paga as contas em dia, é educado, querido pelos amigos, nunca atrasa compromissos. Ele até sorri nas reuniões e faz piadas no grupo da família. Mas por dentro, algo pesa. Toda noite, quando chega em casa depois de mais um dia cansativo, Bruno sente um vazio difícil de explicar. Um incômodo silencioso. Não é tristeza profunda, mas também não é paz. É aquela sensação amarga de estar desperdiçando tempo, de não estar fazendo o que deveria, de estar vivendo aquém do que poderia ser. Porque no fundo, ele sabe que está se sabotando. Compra livros, mas não passa da introdução. Se matricula em cursos online, mas nunca termina nenhum. Enche cadernos com metas, listas, planos, que nunca saem do papel. Segunda eu começo, virou um tipo de reza. Só que as segundas passaram, e nada começou. Bruno não queria mudar por vaidade. Ele queria mudar porque estava cansado de se prometer coisas e falhar. Mas o problema nunca foi a intenção. A vontade existia. O que faltava era conseguir fazer. De verdade. Um dia Bruno acordou decidido. Hoje eu começo. Colocou uma roupa de treino, amarrou o tênis e foi até a sala. Respirou fundo, se posicionou em frente ao espelho e ficou alguns segundos ali, parado, observando o próprio reflexo. Não viu um guerreiro pronto para a batalha. Viu um cara cansado, com olheiras discretas e olhos que carregavam mais frustração do que força. Ele riu meio sem graça e murmurou: "Cara, você não consegue nem treinar por 10 minutos." Mesmo assim, tentou. Ajoelhou no chão, colocou as mãos no tapete e se preparou para fazer flexões. 1, 2. Na terceira, os braços começaram a tremer. Na quinta, ele desabou, deitado de barriga para baixo, respirando pesado. "Você não serve para isso", ele pensou, como se fosse uma verdade antiga voltando à tona. Essa frase é sorrateira. Ela não chega gritando. Ela sussurra. Se esconde atrás de experiências passadas, de fracassos anteriores. Ela veste um terno de racionalidade e se apresenta como uma constatação lógica. Mas é uma mentira. Uma mentira repetida tantas vezes que começa a parecer confortável. Só que naquela noite, algo diferente aconteceu. Não foi mágica, não foi uma revelação cinematográfica. Foi só uma pergunta. E se? Essa pergunta, simples e pequena, apareceu como um sussurro. Não foi uma ideia genial, nem uma estratégia planejada. Foi quase um desabafo, uma tentativa de escapar daquela sensação sufocante de fracasso. E se, ao invés de tentar fazer um treino completo, com série, tempo, meta e suor, eu fizesse só uma flexão, uma única, ridícula, simbólica, todo dia? Sem obrigação de ir para a academia, sem aplicativo de treino, sem vídeo motivacional, sem playlist, sem contagem regressiva. Só isso, me jogar no chão e fazer uma flexão, sem cobrança, sem pensar no amanhã, só hoje. Parecia bobo, infantil até. Mas justamente por isso, parecia possível. Era tão fácil, tão leve, que ele simplesmente não conseguiu inventar uma desculpa. E então, no dia seguinte, antes do banho, Bruno se ajoelhou, colocou as mãos no chão e fez uma flexão. Só uma. Levantou, tomou banho. Vida que segue. No outro dia repetiu, sem alarde, sem expectativa, só uma flexão, e pronto. No terceiro dia, quando já estava se posicionando no chão, pensou: já que tô aqui mesmo, vou fazer 2. E fez. Não porque precisava, mas porque quis. Naturalmente. Sem perceber, ele deu o primeiro passo rumo à construção de uma nova identidade. Tudo começou com uma pergunta, e uma única ação. Esse é o poder dos mini-hábitos. Um conceito simples, mas revolucionário, apresentado por Stephen Guise em seu livro Mini-hábitos. Como alcançar grandes resultados com o mínimo esforço.
A grande sacada dos mini hábitos é que eles não dependem de motivação. E isso é libertador. Motivação é inconstante. Vem e vai. Depende de como você dormiu, do clima, do humor, do estresse do dia. Mas mini hábito, ele ignora tudo isso. O segredo está na facilidade extrema. A tarefa é tão pequena, tão simples, que chega a parecer ridículo não cumprir. E é exatamente por isso que funciona. Porque o objetivo não é obter grandes resultados logo no início, é criar consistência, um ritmo, uma identidade. Nosso cérebro odeia mudanças bruscas. Ele é, por natureza, econômico. Evita gastar energia com o que considera arriscado ou novo demais. Mas ele ama repetição, ama familiaridade e, acima de tudo, adora rotinas. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro liga o alarme. Entra em modo de defesa. Mas quando você muda quase nada, ele nem percebe. Ele coopera. É aí que a mágica acontece. Mini hábito é como plantar uma semente tão pequena que passa despercebida. Mas com o tempo, vira floresta. Voltando à história de Bruno, que começou fazendo apenas uma flexão, após alguns dias ele já estava conseguindo fazer até 10 flexões por dia. Mas o importante não era a quantidade, era a constância. Ele começou a perceber uma coisa estranha. O simples fato de cumprir uma promessa com ele mesmo, por menor que fosse, estava mudando tudo. Ele parou de se ver como alguém preguiçoso. Começou a se ver como alguém que cumpre o que promete. E isso muda completamente o jogo. Um dia ele pensou, e se eu aplicar isso para a leitura também? Então criou um novo mini hábito, ler uma única página por dia. No primeiro dia, leu uma. No segundo, 2. No terceiro, 10. Não porque se forçou, mas porque quis. Estava pegando gosto. Começou a anotar ideias, grifar trechos, falar sobre os livros com amigos. Uma página por dia. Foi isso que começou o movimento. E depois veio outro mini hábito. Beber um copo de água ao acordar. E cada mini hábito puxava outro, como se fossem dominós, derrubando barreiras mentais uma a uma. Agora você irá entender por que isso dá tão certo que até a ciência tem uma explicação. Nosso cérebro cria caminhos neurais com base na repetição. Quanto mais você repete um comportamento, mais automático ele se torna. O problema é que a maioria das pessoas tenta construir uma autoestrada de uma vez só. Mas o segredo está em começar com uma trilha. Um mini caminho. Depois, ela vira rua. Depois, avenida. Até virar um hábito automático. É por isso que força de vontade não é uma estratégia confiável. Ela oscila. É afetada por sono, estresse, emoções. Mas um mini hábito é tão leve que escapa da resistência interna. Você não negocia com ele. Você simplesmente faz. 2 meses se passaram. Bruno ainda não era um atleta. Nem um guru do desenvolvimento pessoal. Mas ele estava diferente. Acordava melhor. Tinha mais disposição. Estava mais focado no trabalho. Dormia mais tranquilo. Sentia orgulho. Coisa que fazia tempo que não sentia. E tudo começou com uma flexão. Uma página. Um copo d'água. Bruno não virou outra pessoa do dia para a noite. Mas ele começou a virar a melhor versão de si mesmo. De um jeito possível. Real. Sem fórmulas mágicas. Agora eu pergunto para você. Qual é o mini hábito que você pode começar hoje? Talvez seja escrever uma frase por dia. Ou caminhar por 2 minutos. Ou tomar um copo de água toda manhã. Ou apenas se levantar quando o despertador tocar. Escolha algo tão pequeno que seja impossível não cumprir. Porque quando você começa pequeno, você continua. E quando continua, você transforma. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que vive se sabotando. E lembre-se, não é sobre motivação, é sobre um passo de cada vez. Nos vemos no próximo. E se ainda não viu, assista também ao nosso vídeo sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele pode ser o ponto de virada que faltava na sua vida.